E o Linux hoje roda em escolas, roda nas casas comerciais, roda em bancos, roda na NASA, na Bolsa de Nova York. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não adianta vir com esse papo que é de graça, porque há uma intenção ulterior de vender isso, né? Pode ser que tenha... Você trabalha onde? Eu sou professor da Casper Libero, Faculdade de Comunicação, e sou... E você usa... Sou usuário de Linux. Usuário fanático do Linux. Sou usuário. Você também? Linux. Também sou, também. Você trabalha onde? Eu trabalho, dou aula na Unirio. Mas a gente só precisa de usar os sistemas livres. Porque a gente está falando de Linux, mas não é só Linux. Não é só. A gente Qual é o nome do outro que é usado pelo Linux ou usado no Linux? Tem um nome assim meio... OpenOffice, que é o editor de texto, BR Office. Não, é um nome também meio... O Linux, o nome é de um norueguês ou de um sueco? O Linus Torvalds é o matemático que criou o Linux. O Linux. Linus Torvald. Linus Torvald. Isso. Tem um outro software livre que tem um nome parecido com Linux, mas não é Linux. Jô, tem vários softwares livres. Jô, hoje para você tem software livre para tudo. Pra tudo. Não, eu estou dizendo equivalente ao Linux. Tem o BSD, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, que são sistemas operacionais. Esses têm mais de 20 anos, Jô. FreeBSD, OpenBSD, são super estáveis, tem mais de 20 anos que eles estão rodando tranquilamente. Agora, você hoje tem software livre para tudo. Você, por exemplo, você tem uma suíte de automação de escritório. O que é uma suíte de automação de escritório? É o editor de texto, é a planilha eletrônica, é a apresentação para fazer aquela apresentação, tudo livre. E é compatível com Windows? Também, alguns são. Alguns softwares são. O Windows é o que é concorrente do Linux, porque ele é a mesma coisa, é um sistema operacional. Por exemplo, Não, eu sei. Mas eu digo o seguinte... Você está lá no seu Windows, está lá manobrando o seu bom Word, e aí você recebe um texto feito pelo processador de texto Linux. Do OpenOffice. Você abre ele tranquilamente? Abre porque eu posso salvar em PDF, posso salvar em .doc. Não, PDF você não vai editar, depois só você... PDF, não, posso salvar em TXT, posso salvar no formato... Mas não abre. Abre. Não, abre com outro... não abre em .doc. Peraí. Não, abre. Abre, Jô. Abre? Abre. O nosso, que é o OpenOffice, ele abre o formato proprietário. O nosso de quem? O nosso livre. Da comunidade. Olha essa apropriação. Nosso de todos. Até porque o software livre é meio como... parecido com o do bêbado, não tem dono, é de todo mundo, entendeu? Por isso que eu uso o nosso. Então ele não tem cookie. Não tem cookie. Não é? Mas então, o OpenOffice, ele abre todos os arquivos proprietários, mas a recíproca é verdadeira. E só com um detalhezinho que a gente tem que citar sobre isso, é que agora foi aprovado um formato padrão, chama-se Open Document, para o mundo. Quer dizer, como existe um padrão TCP/IP, né, que é padrão de internet, etc., criaram um padrão para documento agora. Jô, software livre, esse que ele falou, tem 4 liberdades. É isso que caracteriza um software livre. Liberdade de você usar para qualquer fim, liberdade para você estudar completamente o software, aí você tem que ter acesso às rotinas que ele foi escrito, liberdade para melhorá-lo ou piorá-lo, e liberdade para distribuir as alterações. Ou seja, tendo essas 4 liberdades, você tem um software livre. É basicamente. Aí, se você quiser cobrar, você pode ter um software livre que é comercial, ou você pode ter um software livre que não é comercial. Que é gratuito. E hoje a gente tem só num site que chama SourceForge, onde tem os códigos-fontes dos softwares livres, né? E abertos. Nós temos hoje mais de 150 mil projetos de software livre e 1.400.000 desenvolvedores. E isso é crescente. Por quê? Você quer ver? Como eu estava te falando, Jô, tudo vai usar software. Tudo agora vai usar software. Sim. Aí eu tenho que embarcar um software no meu produto aqui no Brasil. Você acha que eu vou? O que eu vou preferir? Usar um software que é desenvolvido por empresas, pessoas, 150 mil pessoas no mundo, ou ter que fazer um acordo de confidencialidade com uma empresa proprietária, poder olhar só aquela versão daquele código para adequar especificamente ao meu produto. Por isso que o livre está... Eu acho que o importante é ter um que funcione. Mas eu queria botar uma azeitona ainda nessa coisa. Você imagina o seguinte, para você manter a confidencialidade do software proprietário, eu desenvolvo um pedaço, o Sérgio desenvolve outro, o Alex desenvolve outro.
Então eu não conheço o que ele fez, ele não conhece o que eu fiz, é assim que se desenvolve software proprietário. No software livre você tem centenas de milhares de pessoas auditando o código que você escreveu. E auditando. Eu falo, Sérgio, o que você fez fica melhor se você fizer assim. Aí ele refaz. Entendeu? Então, quer dizer, quando ele falou que o software livre para você melhorar ou piorar, ele só entra na árvore evolutiva do software se você melhorou. Agora, se você quiser piorar para você, tudo bem, para você pode piorar. Bom, eu conversei aqui com o Sérgio Amadeu e com o Júlio Neves sobre esse assunto que é tão discutido hoje em dia, do chamado software livre, e claro, da mesma forma que no software fechado, não livre, a Microsoft é dona do mercado. Aqui no caso do software livre é o Linux, que é absolutamente dona do mercado também, quer dizer, é o mais conhecido de todos. Sérgio, Júlio, obrigado pela presença. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta.